Estados Unidos vão permitir, a partir de novembro, a entrada de passageiros vacinados contra a Covid-19 pela via aérea do Brasil, China, Índia, Reino Unido e a maioria dos países europeus. A informação foi divulgada hoje pela Casa Branca. A Casa Branca planeja permitir a entrada de viajantes de países que estavam proibidos de entrar nos Estados Unidos desde o início de 2020. Atualmente, os Estados Unidos impedem a entrada da maioria dos estrangeiros que, nos 14 dias anteriores, tenham passado pelo Reino Unido, pelos países europeus do espaço Schengen, pela Irlanda, China, Índia, África do Sul, Irã e Brasil. De acordo com a Casa Branca, algumas exceções à política sobre vacinas poderão ser aplicadas, incluindo para crianças que ainda não são elegíveis para vacinação. As novas regras de viagem ainda não se aplicam aos turistas que cruzam as fronteiras terrestres com o Canadá e o México. Paulo? Fazer algumas observações aqui. A primeira é um pouco de histórico para as pessoas, né? Porque nem todo mundo acompanha isso com profundidade. Ainda em fevereiro de 2020, quando Nancy Pelosi estava fazendo festa em Chinatown, quando os democratas estavam fazendo piada com o coronavírus, dizendo que não tinha motivo para se preocupar, o Donald Trump foi lá e fechou os voos vindo da China, como uma tentativa de diminuir, achatar um pouco a curva e diminuir a velocidade com que o vírus se espalhasse para os Estados Unidos, porque tinha acabado de ter notícia dos primeiros surtos do vírus, mal se sabia no mundo na época, né? Não se sabia porque a China tinha mentido para o mundo inteiro e omitido as informações, que desde novembro, e segundo algumas fontes, desde setembro, você já tinha pessoas contaminadas pelo vírus na China. Mas em janeiro, a Organização Mundial de Saúde estava dizendo que não tinha pandemia, que não existia pandemia nenhuma, e a China estava dizendo que não existia provas de transmissão entre humanos, que o vírus só tinha sido transmitido lá, sei lá, pelo morcego, pelo pangolim, sei lá por quem. Mesmo diante de toda essa mentira, o Donald Trump foi lá e fechou primeiro os voos com a China. Logo em seguida, a Europa começou a ter os surtos muito, muito grandes. Não sei se as pessoas lembram, a Itália foi um dos países que teve o primeiro surto grande de Covid, aconteceu na Itália, quando as pessoas estavam ainda tentando entender o que ia acontecer. Depois veio a Espanha, e aí a coisa começou a se alastrar pela Europa. O Donald Trump foi lá e interrompeu as viagens para os Estados Unidos da Europa. No início ele tinha deixado o Reino Unido de fora, logo depois a coisa começou a ficar séria no Reino Unido, que é um dos principais parceiros comerciais e diplomáticos dos Estados Unidos, historicamente falando, e aí ele acabou fazendo o bloqueio para o Reino Unido. Veio a situação com o Brasil e logo depois outros países que acabaram sendo incluídos na lista. Eu estou falando de coisas que aconteceram em março, abril de 2020, fevereiro, março e abril de 2020. Bom, o mundo enfrentou a pandemia de um jeito ou de outro, a gente teve algumas ondas, até que quando chegou em janeiro, no final, como um dos últimos atos do seu governo, o Donald Trump virou e falou assim, olha, essa restrição ela tinha um objetivo, agora esse objetivo perdeu o propósito de ser, na minha opinião, ele até demorou muito para fazer isso, e levantou as restrições num dos últimos atos do mandato dele. Logo que o Joe Biden entrou, um dos primeiros atos do Joe Biden foi cancelar essa ordem executiva do Donald Trump e manter todas as restrições de viagem. E as restrições de viagem começaram a perder sentido completamente, porque ao mesmo tempo que você veja, o Brasil não poderia ir para os Estados Unidos, mas a Argentina podia. A situação na Argentina pior do que no Brasil em vários momentos. Aí no Canadá você não podia vir para os Estados Unidos, mas pelo México você podia. Ao mesmo tempo que você teve este ano, a expectativa é que neste ano você tenha 2 milhões de imigrantes cruzando a fronteira do México ilegalmente em condições de... Quando eles não são amontoados no próprio processo de cruzamento da fronteira ilegal, eles são amontoados nos centros de detenção dentro dos Estados Unidos, por onde eles passam por pouco tempo, que é ali uma espécie de caldo de cultura de Covid. Pois bem,
esse é o cenário que o mundo se encontra atualmente, onde você tem vários estados que dependem muito de turismo, inclusive Nova York, mas certamente a Flórida, etc., que estão sem poder receber visitantes. Você pensa que se você tem um hotel, por exemplo, em Nova York ou na Flórida, você está sofrendo. Mas assim, Orlando recebe coisa de 50 milhões de turistas por ano, por uma coisa assim, uma magnitude, nem todos, de fato, internacionais, mas um grande número deles internacionais. Você imagina o quanto que você não está sofrendo, o quanto que as empresas não estão sofrendo, não digo só os hotéis, mas digo as empresas de evento, você não está podendo ter evento internacional nos Estados Unidos, digo as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, enfim, consequências muito danosas. E a lista dos países não se modificou, então é uma coisa que não fazia mais sentido nenhum, não faz mais sentido nenhum, porque a proibição permanece. Bom, aí vem o governo, finalmente, vários outros países da Europa já estão permitindo as viagens desde que a pessoa seja vacinada, e aí tem alguns conceitos importantes para explicar para as pessoas. Agora os Estados Unidos dizem que finalmente vão liberar em novembro a entrada de pessoas, somente de pessoas vacinadas. E aí, fazer algumas distinções. Por que isso é diferente de um passaporte sanitário? Por que é diferente? Eu estava aqui sendo contra um estabelecimento não deixar uma pessoa entrar se a pessoa é vacinada ou não. E aí, alguns conceitos que são importantes para a pessoa que está vendo em casa levar em consideração. Uma coisa é uma nação virar e falar assim: olha, eu preciso proteger a minha fronteira. Todos os países protegem a sua fronteira de alguma forma. Você quer um exemplo? O Brasil é um país que está, o Brasil do presidente Jair Bolsonaro é um país que está fazendo várias medidas de proteção às suas fronteiras. O Brasil tem uma política que a maioria dos países não tem, que nem o cidadão entra no país se ele não fizer teste de Covid. Eu não sei nem o que acontece. Eu já fiz essa pergunta, inclusive para pessoas do governo, e elas não souberam me responder. O que acontece se eu, cidadão brasileiro, me recusar a fazer teste de Covid e quiser entrar na minha pátria? Na minha pátria, eu sou cidadão brasileiro. Isso nos Estados Unidos não. Se você é o cidadão americano, você entra dentro dos Estados Unidos com teste de Covid ou sem teste de Covid. Afinal, você é cidadão, nenhum país tem o direito de negar acesso, nenhum governo tem o direito de negar acesso ao seu cidadão, do seu cidadão à própria pátria. Mas o governo brasileiro, por exemplo, toma medida até esse ponto. Agora, uma coisa é quando você proíbe pessoas de fora de entrarem no seu país para atender várias medidas. Você tem medidas sanitárias de várias naturezas. E passaportes sanitários internacionais são muito comuns. Eu estava vendo aqui uma lista dos países, por exemplo, que exigem a vacina de febre amarela. Assim, a lista tem, sei lá, 60 países. Não sei nem quantos são, eu não consegui contar, mas é uma lista de bastante país. Tem várias outras malária, coisas, sei lá, outras doenças que você tem há muitos anos, inclusive um certificado internacional de vacinação, porque às vezes a sua carteirinha do seu país não é válida, você tem que apresentar um certificado internacional de vacinação. Eu, várias vezes visitando o Caribe, já tive que apresentar certificado de vacinação. Então, até aí não tem nenhuma novidade. Ah, mas Paulo, aí os argumentos são sempre o seguinte: ah, mas Paulo, a vacina é experimental. Eu falo, não, algumas vacinas são experimentais, outras não são experimentais, em alguns países elas são experimentais, em outras elas não são experimentais, mas, querido, não tem nada que tenha sido mais experimentado do que essas vacinas que estão aí. Você já tem não sei quantos bilhões de doses aplicadas, é mais do que o suficiente para que a vacina seja exigida, para que, se você quiser ter o privilégio de entrar no país. Isso é muito diferente de você discriminar dentro de um país classes de cidadãos. Isso é importante que as pessoas entendam. Uma coisa é você dizer, olha, no nosso país, a gente impõe barreiras para que as pessoas entrem. Ora, você sofre uma série de discriminações para entrar nos Estados Unidos. Você não goza dos mesmos direitos dentro dos Estados Unidos que gozam os americanos. Você não consegue, por exemplo, precisa de um visto para entrar aqui. Até condições econômicas são discriminadas para você entrar dentro dos Estados Unidos. Se você não tiver, por exemplo, condições de se manter aqui, o governo americano vira e fala, e barra você. Agora, dentro do país, usando o termo, por exemplo, da discriminação econômica, você dentro de um país, por exemplo, discriminar cidadão por condição econômica é absolutamente inaceitável. É aceitável um país fazer isso como proteção da sua fronteira para os outros países. E o Donald Trump já dizia que ia implementar exatamente esse tipo de política. Então, eu
Paulo, vejo essa política como o óbvio. Será necessário agora no mundo, o mundo viveu uma pandemia, isso é inegável, as pessoas que estão negando a pandemia devem acordar para a realidade, o mundo viveu uma pandemia com consequências econômicas sérias, e é muito normal que que os países adotem medidas para tentar evitar que a pandemia entre em patamares danosos. Aí vem os outros comentários que eu faço questão de explicar isso para as pessoas. As pessoas é um comentário muito burro, que são assim: explica como é que se as pessoas são vacinadas e continuam pegando a doença. Outro dia teve um cruzeiro que saiu com passaporte sanitário e as pessoas acabaram pegando a doença. Eu falo assim, querido, em política pública, quase nada que a gente cria é solução. Nada é resolvido. Em política pública, a gente cria fricção. O que é o conceito de fricção? Fricção é quando você cria uma política para minimizar aquele acontecimento. Então, eu vou dar um exemplo. Agora, para o outro lado, para a direita, né? Para o lado que a direita gosta, os conservadores gostam. Quando você diz assim, olha, eu vou criar um muro na fronteira com o México. Aí as pessoas falam assim, mas não vai adiantar nada, as pessoas vão continuar cruzando a fronteira com o México ilegalmente, isso não vai acabar com a imigração ilegal. Eu falo assim, é claro que não vai acabar com a imigração ilegal. Isso vai diminuir a velocidade da imigração ilegal. Tudo em política pública é feito não para você resolver os problemas. Você não aumenta a pena de crimes para acabar com o crime. Você aumenta para reduzir os crimes. Você não coloca policiamento ostensivo para acabar com o crime. Você coloca para reduzir o crime. Então, tudo em política pública é feito para você minimizar. O nome técnico disso é fricção, para você tornar mais difícil que uma coisa aconteça, mais áspero, mais friccionado para que aquela coisa aconteça. E toda vez que você cria uma fricção, você diminui um acontecimento. O objetivo das vacinas, da exigência de vacina, é simplesmente para você minimizar. Minimizar não significa que você vai resolver. Resolver, você não vai resolver nunca, porque você tem cruzamento ilegal de fronteira, você tem pessoas que vão acabar tendo contato com gente em outros países, cidadãos americanos mesmo não vacinados vão poder continuar entrando nos Estados Unidos, embora enfrentem algumas restrições, vão poder continuar entrando nos Estados Unidos. Então, essa foi uma tentativa de criar uma fricção dentro da razoabilidade. E eu lamento para as pessoas que dizem eu não vou me vacinar de jeito nenhum, etc, etc. Eu digo, olha, é um direito seu, você pode quase um ano de vacina já com as pessoas tomando sem efeitos colaterais significativos, exceto poucos que são esperados, e você pode escolher, é um direito seu e eu defendo a sua liberdade. Agora, eu, como alguém que está dentro dos Estados Unidos, pagando imposto dentro dos Estados Unidos, acho muito positivo que o governo vire e fale assim, não, nós vamos tentar fazer algum controle de fronteira. Se eu critico o Joe Biden, não é por excesso de controle de fronteira, é por falta de controle de fronteira. É pelo fato de que ele está, ao mesmo tempo, exigindo passaporte de vacina, vai passar a exigir passaporte de vacina para as pessoas que vão entrar no país legalmente, enquanto ele mantém aquela zona na fronteira do sul do México, enquanto pessoas entram, e não entram só com coronavírus, não, entram com várias outras doenças, porque as populações desses países não tomam outras vacinas. Você não tem na Guatemala, Honduras, El Salvador, você tem epidemia de cachumba, que é um negócio que foi extinto aqui nos Estados Unidos há anos. Então, enfim, algumas distinções que eram importantes para serem feitas a respeito desse tema.